São 5 horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Bom dia, começamos no desporto. O médio português Vitinha diz que está com muita vontade de marcar o primeiro golo pela seleção no Campeonato do Mundo. O jogador já conta com 38 jogos pela seleção e nunca marcou. Confrontado com esta estatística, diz que não dorme a pensar no assunto e assume que gostaria que acontecesse no Mundial. Sim, sem dúvida era algo que eu gostava muito de fazer, mas nunca pondo à frente do que é melhor para a equipa. Obviamente, se eu marcar um golo é bom para a equipa, mas muitas das vezes não surge a oportunidade ou não é o melhor para a equipa eu forçar isso. Se surgir, claramente vou ficar muito feliz, não só para ajudar a equipa, mas também por fazer o meu primeiro golo, e seria o melhor momento para o conseguir. Declarações de Vitinha nesta que foi a primeira conferência de imprensa da equipa das Esquinas em solo norte-americano. O jogador português, que este ano já conquistou a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e que foi eleito também o melhor jogador da final, explicou ainda na conferência de imprensa o porquê de todos os jogadores estarem a utilizar a mesma pulseira. E revela, perante uma sala de imprensa a transbordar, que foi uma oferta de Luís Montenegro. A história da pulseira foi quando fomos agora reunir com o primeiro-ministro Montenegro. Ele ofereceu-nos esta pulseira e certificou-se que era uma pulseira que podíamos usar depois dentro de campo. Tem todas as especificidades possíveis para poder entrar dentro de campo com ela, com o nome de todos os jogadores, mais o nome especial do Diogo Jota. E deixou a nossa escolha se queríamos usá-lo ou não, de que forma, se durante o dia ou se no jogo, e nós recebemos-la com bastante carinho e escolhemos-la usar todos. Declarações de Vitinha na conferência de imprensa nos Estados Unidos, ele que foi o primeiro jogador também a falar em solo norte-americano. Na política nacional, o Presidente da República esteve este sábado na Feira Nacional da Agricultura em Santarém e elogiou a coragem dos agricultores. Questionado sobre outros temas, o Presidente não quis responder e centrou o debate no setor da agricultura. O chefe de Estado realçou, sobretudo, as capacidades dos agricultores portugueses. Sai daqui muito entusiasmado com aquilo que é a capacidade de investimento dos agricultores portugueses, a sua coragem, porque hoje ser agricultor não é fácil, não é nada fácil, e a capacidade tecnológica, a capacidade de empreender, a capacidade de resistir, a capacidade de criar riqueza no nosso país, produtos de qualidade e tecnologia de alto nível. Por isso saio muito satisfeito e muito feliz. António José Seguro falou também nas dificuldades da profissão e lembrou o comboio de tempestades que assolou o país no início do ano. Os agricultores passam um ano inteiro a investir, têm dores de cabeça, têm dificuldades, vieram as intempéries, estão aqui na zona centro, veio a tempestade Christine e, portanto, isto é fantástico o que eles são capazes de fazer, a sua capacidade de resistência, a sua força, o amor à terra, a tecnologia que criam, as condições que têm para inovar, a capacidade de inovação e a qualidade dos nossos produtos. E esta feira, este ano, foi sob o signo dos frutos vermelhos, não é? E, portanto, eu provei frutos vermelhos de uma enorme qualidade. Fantástico. Parabéns aos agricultores portugueses. É preciso que eles não fiquem sozinhos nesta caminhada. Declarações do Presidente da República, António José Seguro, que esteve este sábado na Feira Nacional de Santarém. O Presidente da Câmara da Amadora, Vítor Ferreira, foi constituído arguido no âmbito da Operação Emergente. É agora o 8º arguido desta operação que começou no final do mês passado e que levou a buscas judiciais na sede do Partido Socialista. Em causa, alegadas suspeitas do crime de prevaricação. Ao que o Observador apurou, Vítor Ferreira é apontado como suspeito de não ter respeitado as regras da contratação pública ao recorrer a um ajuste direto de mais de 2.000 euros para contratar Duarte Moral, atual diretor de comunicação dos socialistas e que é também um dos principais arguidos nesta operação emergente, para a redação de um discurso da cerimónia do 25 de Abril da Câmara da Amadora deste ano. Esta é uma notícia exclusiva do Observador e faz a esta hora manchete no site. A época balnear começou oficialmente este sábado em todo o país, mesmo sem a garantia de que todas as praias vão ter nadadores salvadores. É um alerta deixado pelo presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, ouvido na rádio Observador. Alexandre Tadeia confessa-se preocupado com a escassez de nadadores salvadores, denunciada por várias associações portuguesas. Neste momento, o que temos é um feedback das várias associações de nadadores salvadores em Portugal,
que é um feedback preocupante, a dizer-nos que não estão a conseguir contratar os nadadores salvadores que necessitam, estão com muita escassez de nadadores salvadores em Portugal. Isto é um reflexo daquilo que temos dito já há vários anos de forma consecutiva, que é necessário melhorar o nosso sistema para dar mais atratividade, para reter nadadores salvadores, porque nós estamos a perder muitos nadadores salvadores. Ninguém consegue neste momento dizer se vamos ter nadadores salvadores suficientes ou não, porque efetivamente o sistema português assim está montado. Quanto aos motivos, o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores acredita que a falta de motivação para a carreira de nadador salvador é a principal causa para esta crise. Das condições de trabalho, com muitas horas de trabalho consecutivas, sem folgas, e isto faz com que estes jovens, que são a grande maioria dos nadadores salvadores em Portugal, é óbvio que considerem se irão ou não querer trabalhar no ano seguinte, e a grande maioria decide que não. E isto está muito ligado a esta falta de nadadores salvadores, e por isso é fundamental criámos aqui, por exemplo, incentivos, criámos estratégias nacionais, uma estratégia nacional para a profissão, que é regularizar, ter vigilância durante todos os anos nas praias que de facto merecem, ter nadadores salvadores a trabalhar durante todo o ano, termos incentivos, termos uma estratégia nacional que de facto seja diferente daquilo que é neste momento em termos políticos. Alexandre Tadeia, o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, em declarações à Rádio Observador. E voltamos ainda ao Mundial, porque a esta hora decorre o jogo da Austrália com a Turquia, e um jogo que tem sido acompanhado pelo jornalista João Lourenço e que vai pouco mais de 5 minutos nesta altura. João, como é que está a correr? Ainda ao 0-0, com, neste caso, o sinal mais para a equipa da Turquia, uma equipa que tem como cognome, e não vou dizer aqui, neste caso, a tradução do mesmo, que são os nossos rapazes, eles que alinham com caras bem conhecidas do futebol português, casos como Orkun Kökçü, também Kerem Aktürkoğlu ou Mehdi Demiral, uma geração que apenas esteve no último campeonato do mundo datado de 2002 e que na altura atingiu o 3º lugar. É também desde já o melhor resultado de sempre da equipa da Turquia. Já a Austrália também esteve presente nesse Mundial de 2002, terminou nos oitavos de final, que até é o melhor resultado da história desta formação da Oceania. Dizer também que esta equipa treinada por Tony Popovic está neste momento no ataque com mais bola, depois deste sinal mais da Turquia nos primeiros 5 minutos. A partida leva agora 7 a canto para a Austrália. Vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos desta partida do grupo D, que já tem um líder, é os Estados Unidos, que venceram ontem por 4-1 o Paraguai. Jornalista João Lourenço, que está a acompanhar este jogo da Turquia com a Austrália. Na atualidade internacional, o presidente norte-americano contradiz Teherão. Donald Trump reitera que a assinatura do memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos vai acontecer este domingo. Uma garantia dada numa publicação na rede social Truth Social, da qual é dono, e na qual também acrescenta que está prevista a reabertura total do Estreito de Hormuz. Também um dos principais mediadores destas negociações de paz, o Paquistão, diz que a assinatura do acordo está prevista para este domingo. Mas, do lado do Irão, um porta-voz da diplomacia iraniana aponta a assinatura apenas para os próximos dias e não falam que será já amanhã. Ora, a fechar, viajamos até Nova Iorque, não para falar do Mundial, mas para falar de uma festa com 53 anos de espera. Frank Sinatra já dizia na música: comecem a espalhar a música. Os Knicks são campeões. A equipa azul e laranja venceu no Texas os San Antonio Spurs por 94-90. Com este triunfo, os Knicks conquistaram 4 jogos numa eliminatória com 5 partidas já realizadas. O base dos Knicks, Jalen Brunson, foi o vencedor do prémio de melhor jogador das finais. Em Nova Iorque, milhares de fãs juntam-se nos arredores de Madison Square Garden para fechar o troféu. E aqui comigo em estúdio tenho também novamente o João Lourenço, jornalista, que também, para além de ter acompanhado o Mundial, também esteve a acompanhar esta final da NBA. Sim. João, uma vitória inédita. Uma vitória que demorou demasiado tempo para os fãs dos New York Knicks, fãs
que causaram bastante furor ao longo das últimas semanas, pela forma como festejavam cada vitória e cada ponto, e também quando cometiam alguns exageros. Vimos episódios um pouco mais infelizes, como por exemplo atirarem ovos à porta do hotel dos Spurs em Nova York depois das partidas do Madison Square Garden. Era um jogo que era mesmo jogo fulcral para os Spurs, tiveram a vencer até ao último quarto. No entanto, Jalen Brunson, o MVP da final, como falavas, Marta, tomou conta do jogo. São 45 pontos do base norte-americano, 45 pontos que lhe deram este troféu. Teve mais 3 assistências e 3 ressaltos. É uma vitória que traz bastante simbolismo, muito não só pela forma como montaram esta equipa, mas acima de tudo pelos famosos que estiveram à volta da mesma. Vimos neste caso o vencedor de vários Oscars, Spike Lee, o próprio Príncipe Harry neste momento no Texas a festejar este título, tantas outras personagens conhecidas como Taylor Swift, Tate McRae, muitos famosos conhecidos que estiveram ao lado destes New York Knicks desde o início. O próprio Donald Trump confessa adepto dos Knicks, que causou algum furor pela presença do mesmo no terceiro jogo no Madison Square Garden. O que é facto é que neste momento a final está fechada. Podem ir para Nova York, podem ir para o Madison Square Garden, podem até ir para o Central Park, até porque o Mayor de Nova York, Zohran Mamdani, já fez essa publicação nas redes sociais. À festa grande em Nova York, os Knicks são campeões. Uma vitória, João, sem dúvida muito esperada. Jornalista João Lourenço com os destaques deste triunfo dos Knicks, passados 53 anos. Notícia de fecho do Jornal das 5. A informação regressa às 5h30. Até já.